Para eu cancelar uma maldição, eu preciso primeiro identificar que há uma maldição na minha vida. Uhum. Cara, tem uma maldição. A partir de que princípio eu olho isso? Eu começo a visualizar os padrões da minha família, os ciclos de Isso que eu ia repetições. te perguntar, que o pessoal já tá perguntando aqui, como que identificar isso, né? Vamos pelos sintomas. Toda maldição, ela identifica pelo sintoma. Imagine só que você esteja com febre, tá? Só o fato de saber que você tem febre, eu não posso se eu fosse um médico, eu não poderia lhe medicar só pelo fato de ter febre. Tá, mas vamos analisar. Você tá com dor de garganta, você sentiu dor de garganta, ou indisposição intestinal, eu teria que fazer uma consulta, uma anamnese, para saber qual a origem dessa infecção. Pode ser uma simples infecção de garganta, mas pode não ser. A partir dos sintomas, eu vou identificar. Quando eu identifico, então eu vou passar a medicação correta para aquela área. Imagine se a pessoa está com infecção urinária. Eu aplico um remédio para a garganta. Vai funcionar? Talvez até tenha propriedades que sim, mas não vai resolver. Então, quando eu identifico o problema, então eu vou diretamente à causa agora. Quando nós identificamos na nossa família padrões que se repetem, por exemplo, ciclos repetitivos de pobrezas, vícios, Isso que eu ia te né, pedir para dar exemplos. doenças, divórcios, né, mortes precoces. Você não tem aquelas famílias que, às vezes, assim, várias pessoas morreram de tragédias. Eu acompanhei um caso de uma família que todos os homens, a partir dos 40 anos, morriam de uma dor de cabeça. Né? Todos os homens morriam de dor de cabeça. Né? E os homens, então, quando se aproximavam dos 40, já começavam a ficar com medo. Porque, poxa, eu vou morrer. Então, já tinha um atestado ali, que quer dizer assim, já tinha uma propensão à morte aos 40 anos. Então, eles geram gatilhos. Então, se eu não quero morrer, como que eu vou fazer? Eu preciso olhar para a minha origem. Eu preciso olhar para a minha família de origem, saber o que E, tem e ali. dentro dessa experiência, pastor, qual que foi assim a origem? Que seria importante até o senhor compartilhar, porque as pessoas começam a se identificar, né? Nesse caso aqui, é um caso que eu acompanhei de longe, a família, acredito que ela nunca alcançou esse entendimento, porque era algo da minha cidade, de onde eu vim, eu acompanhei uma família. Eles não, até hoje, acredito que nunca resolveram, mas vou lhe dar um exemplo, né? Vou lhe dar um exemplo de mim mesmo, né? Vou me usar como neuroespelho aqui. Pastora, por muitos anos, eu fui uma pessoa que eu fui viciado em pornografia. Eu era um homem adúltero e aquilo me incomodava muito, porque eu não queria ser aquela pessoa. E eu chorava, havia uma dor dentro de mim. Por quê? Porque que eu sempre ficava olhando para as mulheres e sempre cobiçando com olhares e sempre percebia olhares indecentes. E então, depois, já convertido, e mesmo como pastor, né, na época, eu tinha uma luta dentro de mim. Eu comecei a buscar Deus. Eu comecei a orar, Senhor, eu preciso entender isso aqui. Foi quando eu comecei a me aprofundar muito nisso. Então, daí foi onde começou muita coisa, porque eu já estava estudando a psicanálise, estava mergulhando nesse mundo, e eu descobri, então, Deus me deu um sonho, me levou exatamente no lugar. Por quê? Se você quer buscar compreensão, você vai buscar em quem? Em quem tem toda a sabedoria, em quem é a sabedoria, que é o Espírito Santo. E eu me preparei e pedi ao Espírito Santo que me levasse. Então eu tive um sonho. E naquele sonho o Espírito Santo se apresentava a mim, disse assim: meu filho, você quer saber por que toda essa perseguição? E então me acompanhe. Eu acompanhava ele. Então eu chegava em uma roda de bebida que tinha muitas mulheres e jogatina, eu via jogos ali, baralhos e muita bebida e muitas prostitutas. E lá estava o meu bisavô. O meu Hum. bisavô. E ele olhava para mim e disse assim: você veio aqui para saber por que isso tem acontecido com você, né? Eu que abri a porta. Tá vendo isso aqui? Tudo são prostitutas. Tá vendo isso aqui? Tudo que está acontecendo com você é porque eu abri a porta. Então, se você quiser resolver, agora você tem a resposta. Se era isso que você queria saber. Exatamente assim foi o sonho. E eu acordei. Quando eu acordei, os cabelos da minha cabeça, que parece que eu não estava Todo arrepiado. todo arrepiado. Então, ali, Deus estava me levando, o Espírito Santo estava me mostrando aquilo que estava acontecendo comigo. Aí, qual o próximo passo, então, depois disso? Eu informei a minha esposa, a minha mãe, minhas irmãs, como intercessora, e nos juntamos em casa.
E eu convidei um amigo, que é um amigo de oração, um cara, um homem de Deus e um profeta, e então eu não falei nada para ele. Eu falei, ô Mário, eu precisava que você me ajudasse em oração, vamos fazer uma tarde de louvor na casa da minha mãe, vamos fazer, né, um clamor, e não dei spoiler para ele. Tudo bem. Pastor, e naquele momento, quando a gente estava orando ali naquela intercessão, eu comecei então a fazer oração intercessória desde a minha 14ª geração, buscando lá atrás, né, os meus antepassados, né, os meus pais, porque tanto a Bíblia como a ciência, elas apontam a mesma coisa. Né? Um trauma, para você ter uma ideia, uma pessoa que hoje é traumatizada, um trauma ele pode atingir até 8 gerações abaixo da gente. Então, olhando para trás, eu sabia que havia uma coisa. Então, se eu já tinha identificado a maldição, eu tinha que me posicionar. E naquela oração, orando ali, pedindo para Deus quebrar tudo aquilo, o Mário chega assim, diz assim, olha, eu tive uma visão aqui, eu vi em volta das suas partes íntimas muitas correntes velhas e muitos ferrolhos, mas era coisa velha, muito antiga. Isso o profeta falando ali em visão, e não sabia de nada. Em né? visão, não sabia de Olha. nada. E ele então começa a falar, disse assim, pastor, eu via na sua cintura assim, e tinha algumas coisas muito velhas, eu não sei te explicar, mas eu via muitas correntes e cadeados velhos, e tinha pactos ali, eu via pactos e pedidos, e via situações de intimidade ali, ele falava assim, né? Uhum. Mas eu vi uma mão que descia do céu aqui, uma mão, só a mão com a espada, e aquela espada era levada ali, batia com muita força, e quebrava aquelas correntes, aquelas cadeias, e eu via quando o seu corpo recebia uma luz, todo o seu corpo recebia uma luz, e eu via tudo aquilo saindo de você. E naquele momento em que a gente orava, eu sentia, pastora, literalmente aquilo. E diante de Deus, um versículo que mexeu muito comigo depois disso, foi quando Jesus falava assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A partir daí, eu nunca mais olhei para uma mulher e vi sensualidade. Né? Nunca mais, quer dizer assim, foi um ciclo que quebrou na minha vida, porque eu identifiquei, eu busquei entender. Então, enquanto a gente não dá um mergulho na nossa alma, enquanto a gente não olha para aquilo que realmente importa, a gente pode estar repetindo padrões que necessariamente não fomos nós que começamos, mas há uma maldição lá atrás que está repetindo na geração futura. Posso dar um outro exemplo aqui? Sim, pode falar. Quando nós olhamos para a origem de tudo isso aí, a senhora falando aí sobre o Éden, né? Então, Deus entregou para o homem governo lá no Éden. Mas o homem, ele fez o quê? Ele lá no Éden, ele desobedece a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele então perde a capacidade de ser como Deus, de pensar como Deus, porque o pecado emburrece e o pecado gera culpa. Quando o Deus, Adão ouve os passos de Deus no jardim, o que acontece? Ele se esconde. E Deus, então, sai ali, né, conversando. Adão, onde você está, filho? Onde você está? Ah, estou aqui. Você está escondido por quê? Ah, porque eu estou nu. Aí Deus diz, e como que você descobriu que você estava nu? Qual o dia que Deus chegou e encontrou Adão vestido? A nossa nudez, ela nunca foi um problema para Deus. Ela pode ser um problema para a gente mesmo. Por quê? Porque a culpa, ela sempre vai fazer com que as pessoas se afastem de Deus. E o pecado é quem gera culpa e afasta as pessoas de Deus. Uhum. Aí nós vemos o quê? Caim, ele, com muito ciúme do irmão, ali a forma do relacionamento dele com Deus, logo depois a gente vê os filhos, né, de Adão e Eva, e Deus chega e fala para Caim, o pecado está diante de você, você precisa corrigir a sua postura, a sua conduta está errada. E ele começa a se aborrecer com Deus. E Deus fala para ele, o pecado está na sua porta, quer te dominar, mas cabe a você dominar isso. Logo depois, o que acontece? Por inveja, ele mata o irmão. E quando Deus chega a ele, o que Deus fala? Deus diz assim, onde está seu irmão? E ele se aborrece com Deus. Diz, acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso sou eu vigia dele, babá, um guardião? Não. Aí ele diz assim, olha, o sangue do seu irmão clama na terra a mim. Então, quer dizer assim, ali então Deus dá a sentença para ele, maldito você será. Maldito será a sua descendência. Então, quer dizer assim, o Caim, então, ele recebe a sentença pelo sangue derramado. E o sangue, ele tem uma voz, pastor. O vingador de sangue, então, estava ali. Quem é o vingador de sangue? É o diabo, que vem cobrar esse sangue derramado. Então, esse vingador de sangue, ele vai perpetuar nas gerações.
Se as gerações futuras não olharem para um crime que aconteceu, lá na frente pode ter muitas tragédias. E aí, então, a gente olha a consequência de tudo isso nas gerações futuras.